irmãos, queridos, queria começar hoje um tempo bem precioso para mim. Eu levei alguns meses para poder iniciar essa série de mensagens, porque foi preciso ler todo o livro, outro livro e mais um monte de contexto para poder entrar nas portas, as portas de Sião. Eu fiquei muito feliz que Deus me deu a oportunidade de concluir a leitura dessas portas, sobre essas portas, ontem pela tarde, e aí nós começamos a trabalhar questões de aplicações e pedir a Deus também, até muitas aplicações arqueológicas, que eu não quero me deter muito, mas em alguns momentos eu vou estar aqui citando a importância da porta, o lado, o norte, o porquê. Nós vamos estar, ao discorrer das quartas-feiras, tratando sobre isso. E o que tem de tão importante falar sobre as portas, porque Deus ele aguçou no meu coração de falar sobre as portas. Eu poderia falar sobre Neemias dentro de uma perspectiva de uma reforma geral, né? Mas nós temos muitas mensagens que falam sobre muros, que falam sobre tapa-brechas, né? Coisas importantes que nós já ouvimos muito por aí. Eu gostaria de ler como base o texto de Neemias, capítulo 3, somente 2 versículos. E essa guisa introdutória eu quero fazer ela com bastante paciência. Eu gosto de quarta com vida, porque eu tenho quarta com vida como um culto que nós tínhamos lá atrás, que era conhecido por muitos como culto de doutrina. Não sei se você já ouviu falar isso, alguém já ouviu falar culto de doutrina? É culto da palavra, né? Então eu creio que quarta com vida, além de ser vida, de ser oração, de ser louvor, também ele está, né, bem tendencioso a termos esse culto como o culto da palavra. Nós aqui aplicamos os profetas menores às quartas-feiras, que também não é comum, né? Os pastores gostam de falar isoladamente, mas fizemos uma sessão aí, uma sequência, assim como outras séries. Tivemos profetas menores. Para você que não lembra, há uns 3 anos atrás tivemos aí os desconhecidos. Falamos sobre muita gente desconhecida, mas tiveram um fator muito importante no crescimento da igreja. Neemias capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: E levantou-se Eliasibe. Porque essa palavra aqui ela é hebraica e ela tem uma fonética meio que complexa, né? Eu busquei lá, eu falei, eu vou ler como está escrito aqui, né? Eliasibe, né? Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das, talvez na sua versão um pouco mais antiga, tenha aí gado. Então você pode puxar uma setinha aí e escrever do lado ovelhas, tá bom? Porque quando se diz gados, aponta diretamente para ovelhas ou gado menores, mas é conhecido como porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imrim. Zacur, filho de Imrim. Pai de amor, muito obrigado a Deus por essa palavra. Nós pedimos a Deus que sejam quartas que possam edificar nossa vida, que possa Deus falar no nosso coração, que possa nos dar sempre essa direção que a sua palavra dá. Eu quero te louvar, ó Deus, nosso coração está aberto e os nossos ouvidos atentos a ouvir a sua voz. Que eu não fale nada de mim mesmo, que tudo sempre seja para a tua honra e para a tua glória, que tudo aponte para a cruz, porque lá eu estou escondido atrás, e eu peço que o Senhor cresça e que eu diminua sempre para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.
O livro de Neemias são 13 capítulos e 406 versículos. Eu fiz questão de enumerá-los, porque eu fiz um panorama de Neemias, que tem muito a ver ali com Esdras, nós falamos sobre isso aqui já, mas esse panorama para poder trazer esse pensamento, eu queria muito mergulhar, porque falar sobre portas é falar sobre muitos assuntos. Falar sobre portas é dar um passeio, e às vezes nós confundimos portas, e as portas que nós vamos falar especificamente são as 12 portas que Ezequias vai reformar. Hoje já não existe mais essas 12 portas em Israel, hoje são 8 portas. Mas todas as 12 portas que está lá no texto veterotestamentário, né, nosso famoso Antigo Testamento, todas as portas têm um significado profundo, têm significados etimológicos, têm significados espirituais. E eu fiquei com meu coração ardendo desde o dia que eu li sobre a porta dos peixes, né? E eu fui pesquisar, lembro que estava fazendo um estudo paralelo, e eu fui pesquisar, e o Senhor me chamou a atenção para essas portas. Eu falei, se um dia, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou falar sobre essas 12 portas. E a primeira porta que nós vamos falar hoje é especificamente a porta das ovelhas. Neemias está num tempo de trabalho, né? Neemias ele tem uma visão de reformar, de voltar à sua cidade como era antes. E nós sabemos que a cidade estava destruída, a cidade estava acabada, e Neemias ele vai sair do conforto de uma fortaleza. Neemias vai sair do conforto do lugar onde ele está, de uma maneira bem tranquila, vivendo a sua vida. E o texto do capítulo 2 vai dizer que Neemias, ele chega naquela terra com poucos homens, mas com uma visão de reconstrução. Isso porque o problema não é o trabalho que dá a reconstrução, são as pessoas que querem ajudar nesse processo de reconstrução. Eu vou parafrasear em alguns momentos hoje, falar sobre frutificação, porque tem a ver com o nosso ano, né? Porque é uma grande verdade nossa. O desejo de vermos as coisas mudadas, de vermos, sabe, aquilo que nós queremos, que muitas vezes foi destruída ou deixamos de lado, reedificado ou transformado, dá trabalho. Mas o problema não é o trabalho, porque o trabalho, já diz o poema, o trabalho dignifica. O problema é que são poucas pessoas que querem viver esse processo do trabalho. E Neemias vai chegar na cidade de Jerusalém, onde ele vai correr 1.500 quilômetros. Ele sai daquela cidade e vai correr 1.500 quilômetros até a sua terra. E quando ele chega nessa terra, ele tem um primeiro problema. Queridos, o problema de Neemias, nós poderíamos pensar sobre a reconstrução. Por que eu comecei falando sobre pensar sobre reconstrução? Mas se você parar e ler o texto, Neemias ele não começa reconstruindo os muros, o que parece estranho. Neemias não começa tapando as brechas. Neemias começa edificando as portas. Neemias começa reconstruindo as portas de Jerusalém. Eu fiquei, não parece lógico, porque todas as pessoas que pegam um lugar que quer reformar ou quer construir alguma coisa, um terreno, ninguém começa pelas portas. Mas Neemias vai começar pelas portas. Aí você pergunta, pastor, por que ele começa a reforma pelas portas? A própria Bíblia, ela responde isso. No capítulo 2, do verso 11 e diante, olha o que diz o texto. Neemias começa dizendo o seguinte, ó, e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ele não conta nada para ninguém. Ele vai com poucos homens que automaticamente também nasceram no coração de viver esse projeto. Mas ele não conta para mais ninguém. Ele vai viver esse processo, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Ele está montado provavelmente no burro ou no cavalo, e ele chega na cidade
com esse animal, que é o único animal que ele chega na cidade. E ele se depara com o quê? Com tudo destruindo. E o texto continua dizendo: e da noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, que é uma quarta-feira vamos falar sobre monturo, sobre peixe, sobre algumas portas. E contemplei os muros de Jerusalém, e estavam fendidos as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Olha, interessante. E passei a porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar que pudesse passar o animal em que estava montado. Neemias, quando chega na cidade, tem dificuldade. Ele não consegue passar com o animal. Daí ele decide: eu preciso abrir as portas, eu preciso reformar as portas, porque não tem como reconstruir se não tiver passagem. Não é uma coisa que ele faz, que ele monta o projeto, os muros, não. Ele vê a necessidade e fala assim: eu preciso abrir espaço para que se comece a reforma. Se não tem espaço para eu passar com os meus animais, com o cavalo que eu estou montado, ou com o burro que eu estou montado, isso não vem ao caso, como vai ser difícil essa nossa transição, todo esse processo de entrar e sair, buscar material, entrar gente, nós precisamos abrir espaço. Ele vendo essa dificuldade, ele começa com a reforma da porta. Porque se não tem espaço para entrar, você vai ter dificuldade na reconstrução. Temos que abrir alguns espaços para que a reconstrução comece. Alguns espaços precisam ser limpos para que nós possamos viver de verdade o tempo da frutificação. Neemias, ele vê esse momento, ele precisa calcular uma prioridade para que possa resolver uma a uma. Ele não começa com aquilo que nós sempre pensamos: é com o muro, é com as brechas. Não, ele começa com as portas. Ele começa abrindo o caminho. Eu me pergunto: por que porta? E nós temos resultados em outras portas espirituais para acessarmos, só se nós passarmos por essa porta. Nós vamos iniciar falando sobre a porta da ovelha. Mas pastor, por que a porta da ovelha? Porque você não vai conseguir acessar outras portas se você não se vê, não passar por essa porta, que é a porta mais importante para aqueles que querem viver o processo da reconstrução. Não tem como acessar a porta dos peixes, a porta das águas, que eu vou trazer aqui como significado da palavra. Não tem como a gente acessar todas essas coisas se nós não entendermos o que é a porta das ovelhas. O porquê que ele reconstrói primeiro essa porta das ovelhas. Porque às vezes nós participamos de uma igreja, mas não acessamos essa porta tão preciosa. Não nos consideramos, não vivemos como ovelha. E Neemias vai dar essa questão sobre portas, e portas têm outros significados. Se você parar e ler com calma, lá em Gênesis capítulo 19, você vai ver que quando os anjos chegam a Sodoma e Gomorra para destruir, ele chega e Ló está parado aonde? A porta da cidade. Então eu posso trazer para o sentido espiritual que ele vai ali levar o quê? Condenação. Que porta é um lugar de condenação. Portas, biblicamente, tem muito significado. Se você for para Josué, capítulo 20, você vai ler a história das 6 cidades de refúgios. O que é a cidade de refúgio? É a cidade que foram construídas para aqueles que mataram alguém que não foi intencional, pudessem se refugiar e assim fugir do homem que era pago para matar ele, para dar o troco. E ele chegava na porta da cidade de refúgio, chamado, como é que é? Sangue, esqueci o nome do cara. Enfim, o que vinha se vingar, vingador de sangue, vinha se vingar. Ele parava na porta da cidade e ali, antes dele entrar, fazia o quê? Um processo de julgamento. O porquê, para quê, como foi, conte a minha história, para ver se a pessoa tinha ou não direito a ficar protegido nessa cidade de refúgio. Essas 6 cidades foram construídas para isso, mas o julgamento, a jurisprudência, como você queria dizer, era feita na porta das cidades. Não se acessava a cidade para poder ali ser julgado, não, é na porta. Se for convincente, se for de acordo com aquilo, pelo projeto que foi criado às cidades, você entra. A cidade também, se você parar e ver historicamente, a Palestina não tem praças. Então as pessoas, elas costumavam se relacionar nas portas da cidade. Ao invés de falar, vamos para a praça, como não tem praça, iam para ali, na porta. Se
Se você vê alguns filmes, isso acontece até hoje nos filmes, as pessoas negociando, conversando, né? Até acessar o que quer ou não acessar, ali é um lugar de relacionamento. As portas é um lugar de relacionamento. Eu gostei muito de uma frase do Dr. Carlson. Ele é um teólogo canadense. Ele diz o seguinte, uma cidade sem porta é uma cidade sem lei. Então, portas têm muito significado. Neemias está dizendo isso, portas, quer dizer, eu preciso edificar as portas, porque porta é lugar de relacionamento. Porta é lugar, o quê? De condenação. Porta é o quê? Lugar de justificação, dentre outros textos que eu não coloquei aqui. Se parar e ler lá Ruth, capítulo 4, o primeiro encontro de Ruth com Boaz é na porta. E aí a história vai desenrolar no capítulo 4 o seguinte, ali na porta foi feito um negócio. E o remidor, ele pagava a dívida, ele pagou a dívida. E esse processo foi o quê? Foi na porta. Então, porta teria muitos significados, se eu fosse buscar na Bíblia todas as portas, mas também, irmãos, se você lembra bem, em 2 Samuel, você vai ver uma história onde porta é o lugar de rebelião. Porta é o lugar onde, se a pessoa não está ali com o coração no projeto que é dentro dessa porta, se estiver com má intenção, é na porta que surge a fofoca. Você fala para os irmãos da portaria ficar muito ligado, não conversar muito, estar sempre ali, sabe? Fiquem em oração, porque a porta é um problema muito sério. Pastor, como assim? O texto de 2 Samuel, capítulo 15, verso 2, diz assim, também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda, ou seja, a história é a seguinte, Davi está no trono, Absalão está aqui à porta. E o texto vai dizer que ele está ganhando o coração do povo aonde? Na porta. Tem causa, o rei não pode assistir você. Deixa eu aqui dar uma palavra rapidinho. E ali ele é o quê? Ganhando o coração das pessoas. É algo muito complicado. Por isso Neemias, ele fala o seguinte, as portas, ela tem os seus significados. A porta ela tem o seu valor espiritual. Não só uma questão geográfica, uma questão sociológica, não. É uma questão totalmente que você vai ver que é espiritual. Quando você acessar as outras portas, você vai ver que é uma questão espiritual. Então, porta tem muitos e muitos significados. Dá para entender por que Neemias começa pelas portas? Dá para entender por que Neemias não começa pelos muros e escancara tudo? Dá para ver uma preocupação de Neemias. E mais do que isso, você fala assim, pastor, mas calma aí. Não é uma coisa mística? Já que você acha que é mística e não quer entender muito bem, Salmo 87, verso 2. Eu vou ler o verso 2 e o verso 3 para nós entendermos o assunto, por que meu coração ardeu tanto para falar sobre portas. Salmo 87, verso 2 diz assim, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas dizem de ti, ó cidade de Deus. O que o salmista diz aqui é o seguinte, o Senhor ama esse lugar. Esse lugar não foi uma mera coincidência, não, esse lugar é um lugar que Deus ama. E aí por que, pastor, que Deus ama as portas? É porque é nas portas que tudo acontecia. Cada porta é acessada por um objetivo certo, não podia inverter valores. A porta dos peixes não podia entrar outra coisa. A porta das ovelhas não entrava bode. Então as portas é uma conjunção de valores, é um grupo de valores que, se você vê cada um deles, tem um valor específico para a nossa vida. Neemias traz essas questões, trazendo como prioridade. E uma coisa muito interessante, irmãos, essa porta, dentre todas as portas, porta do monturo, porta do peixe, porta das águas, porta do lixo, enfim, todas as portas, essa é a única porta que é consagrada. Nós começamos lendo o texto, e você vê que no texto vem um sacerdote e a sua equipe sacerdotal. Porque essa porta é a única porta que vai ser ungida, consagrada.
Quer dizer, separada, dedicada ao Senhor. Ao contrário das outras portas. E Neemias traz um significado muito profundo, porque você vê que a Bíblia se encaixa, porque só a porta das ovelhas que vai ser consagrada. Por que não poderia, pastor, consagrar as outras portas, já que é a cidade e as portas do Senhor amava? É porque tem um significado espiritual. É porque tem essa palavra porta das ovelhas tem um peso espiritual. Nós vamos acessar já João capítulo 10, mas calma aí, segura um pouquinho. Tem um peso espiritual, mas por que só essa... Por que Neemias pega essa porta e só ela é consagrada? Eu tenho toda vez que a gente ouve essa palavra consagração, a gente entra em crise. Nós nem tantos, mas os pentecostais e os neopentecostais principalmente. Porque parece que se mistura tudo, é um apanhado, tudo que é consagrar, tudo que é dar ao Senhor, aí pega chofar, pega menorá, pega azeite e faz aquele bolo doido, e nem judeu nem sabe para que serve, mas está ali fazendo tudo isso, consagrando. Só que essa porta é consagrada, porque essa é a única porta que vai apontar para Jesus. Essa porta é o caminho da salvação. Essa porta é algo totalmente, aplicando, é totalmente espiritual. Quando ele pega essa porta, ele fala o seguinte, cuidado com essa expressão. Cuidado para não querer fazer a mesma coisa dessa importante porta nas outras portas. E nós perdemos isso às vezes. Nós não sabemos o que é apresentar, o que é agradecer, e nós queremos fazer uma salada danada e consagrar tudo. Eu falei um tempo aqui atrás sobre o azeite, os irmãos, não sei se você vai lembrar, foi quando eu falei sobre Joel. Mas deixa eu fazer um apanhado rapidinho para os irmãos, porque eu não tenho nenhum problema com óleo. Não tenho nenhum problema com óleo. Já ungi muita gente, não tem problema nenhum com óleo. Mas tem muita gente que trocou o trevo de 4 folhas, o olho de boi, a ferradura de cavalo pelo óleo. Tem muito crente, tem muita igreja que tem mais óleo do que Bíblia. Tem igreja que você chega assim, tem um jarro grande, tem um jarro pequeno, o jarro preparado para poder, sabe? Tem crente que chega com o seu carro, fala, pastor, consagra o meu carro. Eu falo, não. Vamos agradecer a Deus pelo carro que Ele te deu, vamos pedir para Deus proteger o teu carro. Pastor, por que não? Lê comigo o texto de Levítico, capítulo 27, do verso 28 em diante. Já que é o culto da palavra, vamos pegar a Bíblia, né, irmãos? Pega a Bíblia, anota, depois você confere em casa, reclama com o pastor, não tem problema não, mas já que é Bíblia, vamos pegar a Bíblia. Levítico, capítulo 27, do verso 28 em diante. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem, ou de animal, ou de campo, ou da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Não está satisfeito? Olha o versículo 29. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem, não será resgatada. Certamente, se isso acontecer, o que acontece? Morrerá. Então André chega lá com o carrinho dele velho e fala, pastor, consagra. Eu vou consagrar, mas me dá o documento, amém? Isso é de Deus. Tu não pode mais vender, tu não pode mais resgatar, porque não tem lógica. Adalberto chega com um carrinho novo que Deus deu para ele lá, pastor, Deus me dá um carro elétrico, consagra aí. Eu falei, tudo bem, já me dá o recibo aberto aqui em nome de Jesus. Já passa o recibo aberto, já é do Senhor, tu não pode resgatar nem pode vender. Dentre outras, tem gente que vê poder no azeite, não consigo entender isso. O texto lá de Tiago diz o seguinte, e orando sobre os enfermos no nome de Jesus, serão curados. E o azeite, irmãos, aquele azeite é azeite medicinal. Não existe óleo ungido. Não tem base bíblica para falar sobre óleo ungido. Essa palavra não existe. Óleo da unção ainda aceito, mas óleo ungido não existe. Tem crente que está botando, sabe, se fossem os crentes hoje, iam, sabe, ungir cada tijolo daquela reconstrução, ungir as brechas, as 12 portas. Quem ia nem saber fazer uma salada danada? Onde nós entendemos que pela palavra é o poder do nome de Jesus.
Quando eu consagro, eu dedico ao Senhor. Quando eu consagro o meu filho, eu estou dando ele para o Senhor. O Senhor não é meu, é do Senhor. Quando eu consagro alguma coisa, nem os diáconos são consagrados. O texto vai dizer que os diáconos foram apresentados. E tem igreja batista hoje, está fazendo live? Vai ter problema isso aí, amém, André? Vai dar problema. O texto diz que os diáconos foram separados, que os diáconos foram apresentados. E aí diz que os outros foram ungidos. Qual a diferença? Um é ungido e o outro é apresentado. Um é serviço, o outro é ministério. E um monte de pastor, a consagração de diáconos, tudo bem. Isso eu quero só, a igreja que eu sou pastor, eu quero ensinar como a Bíblia diz para a gente, amém, irmãos? Não é Bíblia com os outros, não é problema com os outros, em nome de Jesus, mas que tem muito macumbeiro e gospel, tem. Desculpa. Tem muito crente aí que, sabe, o azeite tem poder para tudo. Tinha uma irmãzinha, uma diaconisa da igreja, que sangue de Jesus. Quando o óleo estava acabando, ela ficava desesperada. Nunca vinha com Bíblia para a igreja. Mas quando o óleo está acabando, pastor, vamos... Tem que fazer aquela mistura, aquele cheiro gostoso, falar de Jesus da glória. Todas as vezes que eu ia, sabe, que ela pedia para ungir ela, meu irmão, toma azeite. Pá! Essa está ungida de verdade, amém? Ia escorrendo assim, André, lambendo um beijo. Não quer óleo? Então toma óleo aí. Porque tem gente que vive esse processo. Só que Neemias, essa é a única porta que ele vai ungir. É a única porta que ele vai separar. É a única porta que tem um significado que você vai entender um pouquinho mais na frente. Quando caminhamos para outras portas, você vai ver que as outras portas, qual é a diferença, ô Marcos? É que as outras portas, elas têm fechaduras e ferrolhos. Essa porta não. Neemias, abre 3 para mim, capítulo 3 de Neemias. Bota o verso 3 rapidinho. Tem que ser rápido, amém? Ela falou que ia ficar nervosa se eu falasse rápido. Vai, filha, vai. Vai ficar nervosa? Neemias capítulo 3, verso 3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Jesus da glória, Menegués, Hassenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Pula para o versículo 6, querida, em nome de Jesus. Versículo 6. E a porta velha repararam-na, Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, aleluia. Estes amadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. A única porta, as outras portas vão falar sobre isso. A única porta que não tem fechadura, a única porta que não se tranca é a porta das ovelhas. Olhe a diferença. É a porta que é ungida, é a porta que não tem tranca. Por quê, pastor? Porque essa porta é a porta do pecador. Essa porta é para todo pecador que quer acessar como ovelha e encontrar o perdão em Deus. Essa porta é a única que não tem, que não vive esse processo de, sabe, de botar trancas e etc. Agora, por que essa porta ela leva óleo? Por que ela é ungida? Porque é a porta das ovelhas. Fazendo uma junção, lá Jesus em João capítulo 10 vai dizer assim: eu sou a porta das ovelhas. A gente vai ler já, calma aí. Eu sou a porta das ovelhas. Se você pular para o Salmo 23, o Salmo 23, ele é lindo demais. Você fala, caramba, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, do lado me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. E aí vai dizer o seguinte, prepara uma mesa perante mim, olha só, é aí que o povo começa a dar glória. Quando fala esse versículo, o povo começa, né? Prepara uma mesa perante mim, aleluia, na presença dos meus inimigos. E aí vem, unge a minha cabeça com óleo. Sabe qual é o paralelo que tem isso com ovelha, com a porta? É que toda ovelha que passava por ali estava debaixo de uma unção, amém, irmão? Está pegando aí, para não falar que eu estou, né? Está debaixo da unção, porque a porta foi consagrada. Então toda ovelha que acessa aquela porta está debaixo de uma unção. E para que servia a unção do Salmo 23? Tem é Mocusa, que é o nome? Mucosa, não é isso? Mucosa, Jesus, Mocusa. Quase falei medusa aqui, né? Uma mucosa.
que tinha nos narizes e nas ovelhas. Não sei se é focinho, se é nariz das ovelhas. E os insetos iam ali e colocavam ovos. Esses ovos, eles multiplicavam e quando explodia, se não fosse ungida a ovelha ficava louca. E quando ficava louca, o que o pastor fazia? Sacrificava a ovelha. Então, para acessar essa porta, aí sim precisa de unção. Porque tem muita gente que fala que é ovelha, mas está muito louca. Porque não consegue entender esse processo da consagração. Tem gente que fala que é ovelha, mas está dando com a cabeça na parede, está maluca. Não, não entendo nada, não gosto de nada, não gosto dos cultos de quartas-feiras, domingo de manhã só quando eu acordo, domingo à noite já tá cheia, tá vazia, hoje eu vou dar glória, hoje eu não vou dar glória. Hoje eu senti por quê? Tem gente maluca demais. Porque aquele que passa por esse processo entende que é ovelha, irmãos, ovelha não briga. Você não vê ovelha, com garra batendo uma na outra. Quando você vê isso na igreja, é bode. Amém? Não é ovelha, é bode. Porque ovelha não ataca. Amém, Júlia? Ovelha não ataca. Está rindo, fala logo o nome, né? Eu dou logo o nome aos bois. Bois não, as ovelhas. Né? Ovelha não ataca. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar debaixo dessa unção. E é por isso que essa porta, ela leva óleo. É por isso que essa porta é consagrada. Porque nós somos livres para acessar. E acessar essa porta é estar debaixo dessa unção que essa porta tem. Pastor, mas está falando que a porta tem unção? Sim. Porque além dela ter sido ungida, olha o que diz lá, o texto precioso de João capítulo 10. Me deu 3 minutos, Jesus da glória, do versículo 1 em diante. Vou ler o texto. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Não está falando do diabo. Está falando dos pastores safados. Daqueles que pedem seu trízimo. Daquele que pede para você trazer uma oferta especial, baseado, no tanto que você tem, na sua idade. Está falando desses aqui. Daqueles que inventam moda, pegam um versículo para dizer que isso aqui quer falar sobre oferta e dízimo. Está falando desse aqui. O versículo nós não vamos ler aqui, mas vai encerrar no versículo 10, fala assim, e veio matar, roubar e destruir. Não é o diabo. Você vê todo mundo aplicando, chama-se sofisma. Fazer uma aplicação de um texto que está dizendo sobre os sem-vergonhas, que querem, pegar a lã das ovelhas e botar a culpa no pobre do diabo. Às vezes fazem isso direto. Mas o inimigo veio matar, roubar e destruir, né, irmão? Tu leu isso aonde? Eu sei que ele veio, mas está falando desse versículo aqui, não é isso não. Isso é sofisma. Olha o que diz João capítulo 10, do verso 2 em diante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Rapidinho, o pastor está falando que os pastores são em você. Não está falando de mim, que não sou a perfeição de pastor. Aqui está falando do pastor que é Jesus. Está falando que os outros fazem isso. Mas esse texto é todo falando de Jesus. E chama pelo nome as ovelhas e as traz. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe por que tem gente que está seguindo a voz de estranho? Porque não é ovelha. Tem gente que não quer acessar essa porta para ser pastoreado. Tem gente brigando, eu estou ali, eu vou, não vou. Irmão, fique tranquilo. Não estou falando sobre relevante, estou falando sobre Jesus. Não estou falando sobre o pastor Luciano, estou falando sobre o bom pastor, aquele que não tem defeito. Aquele que deixa as 99 e vai buscar. Estou falando de Jesus. E aí ele conclui, o versículo 6 e 7 dizendo o seguinte, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Olha como fecha o versículo 7. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Qual porta nós estamos estudando? Porta das ovelhas. O que me deixa feliz é que eu olhar para essa porta da ovelha, mesmo que seja lá em Neemias,
dentro de uma reforma, é uma reforma que aponta para Jesus. Para dizer o seguinte, é para você acessar esse ano da frutificação, para você viver esse processo da reestruturação, viver esse momento da reforma, você não tem outro caminho senão acessar a porta das ovelhas e se reconhecer como ovelha de Jesus. Passar por essa unção preciosa, que não é uma unção para te dar poder, mas para cuidar de você. Para que você não enlouqueça, porque o mundo apresenta muitas coisas. Mas só que Jesus, quando nos unge, é para cuidar de nós. Essa é a função do bom pastor. Então, em nome de Jesus, se você quer acessar e viver o ano da frutificação, o grande segredo é você acessar a porta das ovelhas. Porque você precisa entender que Jesus é a porta das ovelhas. Se isso não acontecer, nós vamos ter um ano de meros espectadores daquilo que Deus vai fazer, mesmo com poucos, como os que estavam com Neemias. Amém, irmãos? São 2 versículos só, e eu já passei do meu tempo. Eu quero que você ore muito, para que Deus ele continue nos abençoando. Unção que protege, unção que cuida. Ungir a porta é dizer que quem passar por ali de verdade, está debaixo de uma unção que o protege da loucura desse mundo. E Jesus é a nossa porta. Jesus é a nossa porta. Passa a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai bendito, nós te glorificamos. Essa é a tua palavra, Deus. Eu quero te agradecer por esse início de mais 11 semanas que virão, ó Deus. E precisamos aprender, ó Deus, como acessar as outras portas. Os cuidados que temos que ter. As portas que devemos colocar trancas, ferrolhos. As portas, ó Deus, específicas para coisas específicas. Por isso, assim como o Senhor nos falou nessa noite, ó Deus. Essa porta tão importante. Essa primeira porta reformada. Dentro de um longo processo. Eu quero pedir em nome de Jesus, nos ensina, ó Deus. Nos dê essa sede de vermos essa reforma, essa frutificação. Mas nos ensina a passar pela porta das ovelhas. Tira de nós toda a loucura, Deus. Todos os excessos. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a sua palavra deu, ó Deus, é o fruto necessário. Para que possamos caminhar. E prosseguir crescendo no Senhor. Cada dia mais. Para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, amém. O Senhor que é digno de louvor e adoração.